A bondade de Deus tem alcançado a tua casa e a tua família nessa manhã, porque os anjos do Senhor, eles estão acampados ao nosso redor, estão acampados ao redor da tua casa, estão acampados ao redor da tua família, guardando de todo mal e de todo perigo, porque a palavra de Deus nos fala que as portas do inferno não vão prevalecer contra nossas vidas, contra a tua casa, contra a tua família. E nessa manhã que o Senhor venha trazer uma tranquilidade nos nossos corações, uma tranquilidade ao coração do povo dele, do povo de Deus, do povo escolhido, para que nós possamos entender que o nosso Deus, quando Ele nos coloca para enfrentarmos algumas situações, algumas aflições, como diz a palavra de Deus, junto com essas aflições, Ele já nos dá também a saída, o escape. Ele nunca vai dar nada além que nós podemos suportar. Então, que nessa manhã nós possamos entender que em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. É Ele que renova o teu ânimo, é Ele que renova o teu vigor, é Ele que renova a tua alegria, a tua disposição, porque é Ele que tem cuidado de nós e tem suprido de nós em todas as coisas. Nós dependemos sim, necessitamos, melhor a palavra, de algumas coisas. Precisamos do trabalho, precisamos que as coisas estejam correndo tudo bem, né? Na parte profissional, para que nós possamos receber, pagar os nossos compromissos, mas que nós possamos ter nessa manhã um coração descansado no Senhor, porque nós dependemos do Senhor. O Senhor, Ele utiliza sim desse trabalho, dessa empresa que você tem, desse emprego que você tem, Ele utiliza desse canal para poder te abençoar, meu irmão. Nesse momento, se está fechando algumas portas, Deus, Ele vai utilizar uma outra maneira, mas Ele não vai deixar de te abençoar, porque nós dependemos dEle, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos dá o maná, é Ele que cuida de nós. Que nessa manhã a paz do Senhor Jesus, que excede todo o entendimento, toma o teu coração, toma a tua vida, para que a ansiedade e a preocupação não faz parte do teu coração, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor nessa manhã é o que vai te fortalecer, querido, porque o Senhor é aquele que cuida de nós dos mínimos detalhes, amém? Se você precisa de um milagre nessa manhã, se você precisa de alguém da tua casa, precisa de um milagre nessa manhã, o nosso Deus é poderoso para realizar esse milagre, para abrir portas, para abençoar, para direcionar, para conduzir aquele que buscam. A palavra de Deus fala em Jeremias: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes, firmes, que tu não sabes. Que essa situação que nós enfrentamos é para que nós possamos desfrutar das coisas grandes e que nós ainda não conhecemos da parte de Deus. Que nós viemos perceber nessa manhã que a mão de Deus está nos sustentando, está cuidando de nós nos mínimos detalhes. Eu convido você a abrir a palavra de Deus no livro de Atos, no capítulo 3. Nós vamos estar com nossos cultos nas segundas, nas quartas, sextas, sábado, que é o culto dos jovens, domingo às 9 horas, às 18 horas e às 20 horas. Lembrando que a igreja, aqui os irmãos, eles precisam passar o nome para o pastor Antônio, é ele que está ali preenchendo a lista, porque nós precisamos ter no máximo 30 pessoas, a princípio, até o momento. Então, saindo daqui, você já procura entrar em contato com o pastor, remarcando novamente o próximo culto que você vai estar conosco. Capítulo 3 de Atos vai nos dizer o seguinte: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona, quer dizer, às 15 horas, às 3 horas da tarde.
era levado um homem coxo de nascença, o qual colocavam diariamente à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, olhando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em o nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Amém? Aqui nós vimos uma situação de um homem que precisava de algo e foi colocado no lugar certo, que seria diante de um povo de Deus, seria diante de um povo que conhecia a Deus, que sabia que Deus poderia mudar qualquer situação e reverter qualquer quadro. Então colocaram ali esse homem todos os dias, para que ele pudesse então receber ali alguma esmola, alguma ajuda, entendendo que o povo de Deus teria o coração mais quebrantado, mais sensível, com um coração mais amoroso. E nós vamos perceber que esse homem já estava aqui há muitos anos, pedindo uma esmola, esperando algo dos irmãos daquela congregação. E de repente ele nota que está entrando ali Pedro e João. E então ele começa a clamar, pedindo: ô queridos, quem sabe ele falou assim, né? Irmãos, vocês têm uma esmola para mim, podem me ajudar? De repente ele se depara com os dois homens se dirigindo para ele. Então ele alegra o coração, achando que iria ganhar alguma coisa. Mas logo em seguida veio a decepção, quando eles falam: olha, nós não temos nem ouro e nem prata. Quer dizer, nós não temos, nós estamos na mesma situação que você. Assim como você não tem, nós também não temos. Nós vivemos nos dias, querido, que nós estamos, de uma certa maneira, igual a todos. Essa situação veio para colocar o ser humano igualando a todos, não importa a classe social, a raça, a nação. Estão todos na mesma posição, estão todos iguais, pobres, ricos. Aqueles que têm mais conhecimento ou não, estão todos correndo o mesmo risco. Daqui a pouco as pessoas estão procurando aquele que eles achariam que teriam, quem sabe, uma palavra para poder transformar aquela situação, buscando ali, quem sabe, os irmãos nos dias de hoje, pessoas procurando a igreja nos dias de hoje, procurando ali, quem sabe, através de mensagem das redes sociais, alguma palavra, algum auxílio. E de repente, essas pessoas nos dias de hoje, assim como esse coxo que estava precisando de algo, as pessoas estão percebendo que estão tendo a mesma decepção, quem sabe, que esse coxo teve aqui a primeira fala deles. Olha, nós não temos nem prata nem ouro. Olha, nós não temos o que tu está precisando. Corremos um grande risco de nós, como igreja, perder o olhar de Deus, perder a visão da igreja, perder o chamado da noiva de Cristo, perder a identidade de cristão. Jesus Cristo foi falado agora nos últimos dias,
que Jesus Cristo morreu na cruz, mas Ele ressuscitou, e Ele está vivo, amém? Quem crê que Jesus Cristo está vivo? Quem tem Jesus Cristo vivo na sua vida? Jesus Cristo, Ele não morreu, Ele está vivo, Ele reina. E Deus, Ele nos chamou para ser o representante dEle aqui na face da terra. Jesus Cristo morreu, nos colocando numa posição de ser representante do manifestar do poder de Deus aqui na terra. Mas as notícias vêm, vai tomando nossos corações, vai nos igualando à multidão, vai nos tornando igual a todos. Começamos a dar ouvido às notícias, às mídias. Começamos a viver segundo o curso desse mundo, segundo o que os jornais estão passando. Começamos a aceitar situações o qual a mídia, o governo está passando. E isso vai tomando os corações, isso está tomando os corações. Está colocando pessoas para baixo. Pessoas que foram chamadas por Cristo para ser mais do que vencedoras. Pessoas que Cristo Jesus já tornou vencedor. Agora as notícias estão começando a colocar alguns pensamentos de derrota. Parece que não vai dar mais certo. A porta se fechou e agora é difícil se abrir outra. Estamos nos igualando como o curso desse mundo. Em Salmos 1 vai dizer que nós não devemos nos assentar, querido. Nós não devemos falar como o mundo, como os escarnecedores, nas rodas do escarnecedor. Quer dizer, nós não devemos entrar nessa rodinha. Nós não devemos fazer os mesmos comentários. Nós não devemos ter os mesmos pensamentos. Jesus Cristo morre naquela cruz, não foi em vão. Foi para que nesses dias difíceis, Ele pudesse em ti manifestar o poder dEle, te colocando numa posição de vencedor. Ele não te colocou numa posição de vencedor nos dias bons, porque nos dias bons é muito fácil ser vencedor, é muito fácil cantar hinos de louvor e de celebração. Nos momentos bons, quando a empresa vai indo bem, quando os resultados estão aparecendo, quando os armários estão cheios, quando o emprego tem bastante, é muito fácil nós sermos vencedor, nós nos alegrarmos, nós falarmos que nós somos cristãos nos quatro cantos da cidade. Mas o Senhor Jesus morre naquela cruz, te tornando, me tornando, nos tornando mais do que vencedor em qualquer situação, em qualquer quadro. Ele morre naquela cruz e derrama sobre nós uma autoridade, um poder de passar por cima de todas as coisas. Nós vimos aqui esse homem necessitado, precisando de ajuda, procurou no lugar certo. Mas aqui fala que há muito tempo ele estava ali, diariamente ele estava ali. Quer dizer, a igreja não estava fazendo o papel dela. A igreja estava fazendo o papel que agradava a ela mesma, olhando para seu umbigo, quer dizer, olhando para a sua necessidade. Ali passava multidões de pessoas entrando no templo e saindo do templo, indo para buscar e voltando porque recebeu, e retornando para buscar novamente. Mas não tinha mais um olhar de amor, um olhar de preocupação. O amor, querido, é doação. O amor é se doar, o amor é amar, é dar sua vida. Foi isso que Jesus Cristo fez por nós. Se doou, morreu naquela cruz, mesmo
aquelas pessoas, quem sabe ele ali curou, libertou, salvou. Aquelas pessoas estavam diante dele, dizendo: mata, crucifique-o. Mas mesmo assim, ele não quis sair daquela cruz. Mesmo olhando para o Davi, olhando o Davi rebelde, mas mesmo assim ele me amou, e ele morreu naquela cruz. O amor manifestado em ação. E ele chama uma igreja que manifesta o amor em ação, que se coloque numa posição de proclamar o Evangelho, de dizer que Jesus Cristo ressuscitou. Não adianta ficar mandando imagem da Páscoa, que Jesus Cristo ressuscitou. Tu tem que se manifestar o Jesus Cristo ressuscitado na tua vida. Nós vimos aqui então esse homem, quem sabe aqui, desacursoado, quando se dirige esses dois homens em direção a ele, quem sabe também se animou, mas de repente vê a notícia ruim: olha, nós estamos também sem nada, nós estamos igual a você, mas uma coisa nós temos, e essa coisa eu quero te dar nessa manhã. Ele falou para esse homem, essa tarde melhor, né? Mas aqui não somente ele deu, mas ele manifestou o poder de Cristo. Ele manifestou a fé em ação. Ele fala: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, quer dizer, a pessoa de Jesus Cristo. O que eu tenho é a solução dessa situação. O que eu tenho é muito mais do que isso que tu está precisando. Mas mesmo assim, esse homem não foi curado. Ele continuava coxo. Mas a igreja, ela não se conforma. A igreja, ela tem um olhar de compaixão, ela tem um olhar de misericórdia. Corta o coração ver um sofredor. Nós vimos então esses homens ali representando a igreja do Senhor, dizendo: olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Então ele toma esse homem pela mão e dá um puxão. Imagina se alguém estivesse vendo eles fazerem isso. Iam, quem sabe até mesmo processar. Imagina um coxo, as pernas, quem sabe, estava tudo já, os nervos tudo atrofiado, né? Trancado. Eles puxam, na certeza, na convicção, que aquele homem ia ser curado. Porque é assim como a igreja do Senhor deve agir, na certeza que aquele que prometeu vai cumprir, meu irmão. Jesus Cristo, Ele ressuscitou para cumprir na tua vida tudo aquilo que você for realizar segundo a vontade e o querer dEle. Estamos trabalhando sim com ação social, amém, glória a Deus. Atendemos várias famílias, estamos atendendo ainda várias famílias. Estava almoçando essa semana, e antes de sentar na mesa, o telefone toca. Uma pessoa, fazia 2 dias que estava sem comer, com criança. Pegamos, enchemos lá umas marmitas e corri para levar. Nós precisamos entender que ajudar na ação social é lindo e é importante, é um papel da igreja. Mas o Senhor nos chama para algo maior, porque o alimento vai durar uma semana, o alimento vai durar 15 dias, mas o Senhor chama a igreja dele para se colocar numa posição de oração,
de clamor, de jejum, de buscar a Deus pelo sofredor, para aquela família que estão desempregados no dia de hoje, para aquele pai que está desesperado, para aquela mãe que já não sabe mais o que fazer dentro de casa com toda a família, por aquele casal que está entrando em contenda, em confusão, porque já não suporta estar dentro de casa. O Senhor nos chama para fazer a diferença nos dias de hoje. Nós clamamos: Deus, muda essa situação. Mas para o Senhor mudar essa situação, Ele conta com a igreja, Ele conta com o povo dEle, Ele conta comigo, contigo, meu irmão, para o encontro ao necessitado. Hoje pela manhã, me veio a lembrança que há poucos dias antes dessa situação, eu trouxe duas palavras que me veio a lembrança desses dias. E uma delas era que, da questão da multiplicações dos pães. E o Senhor tinha falado no meu coração, para transmitir para a igreja, para mim também, que haveria tempo, que ia acontecer que quem tinha que servir era a igreja do Senhor, era nós. O Senhor tinha falado no meu coração que o Senhor, Ele faz a parte da multiplicação, mas Ele conta com a igreja para servir. Ele conta para a igreja para não olhar mais para a sua necessidade. E eu falava que ali os discípulos olhando para aqueles peixes, quem sabe eles já tinham até separado para eles mesmos aqueles peixes, porque falou assim: Jesus despede a multidão para que eles vão pelas aldeias vizinhas e comprem comida para eles. Eles não falaram: despede nós para que nós possamos comprar comida. Eles falaram: despedem a multidão. Sabe por quê? Porque eles já tinham a parte deles, já estavam satisfeitos. E nós vivemos nesses dias que daqui a pouco nós estamos satisfeitos, porque a mão do Senhor já está sobre a nossa casa, mas nós não nos preocupamos, porque a casa do vizinho talvez a mão do Senhor não está. Daqui a pouco nós falamos: Senhor, abençoa ali, Senhor. Mas o Senhor quer que nós vamos servir essas pessoas. O Senhor chama, desperta a igreja nessa manhã para servir, para amar, para se doar com tempo. Nós podemos fazer ligações, talvez não podemos sair de casa, mas fazer ligações. Não temos mais o que fazer dentro de casa, querido. O que mais nós temos é o que fazer. A igreja, o exército de Deus está falando que eu não tenho nada para fazer em tempo de guerra. Nós vamos falar que nós não temos nada o que fazer. Em tempo de guerra é para guerrear. Em tempo de guerra é para correr atrás, é para defender os nossos, é para guardar os nossos. Se for preciso doar a sua vida para guardar os nossos, nós vamos doar as nossas vidas. Mas nós temos que guerrear. Daqui a pouco nós estamos nessa mesma posição que esse homem aqui pensou quando Pedro e João falou: olha, nós também não temos nada. Nós estamos falando as mesmas coisas. Não sei mais o que fazer dentro de casa. Está me dando agonia, porque eu não tenho o que fazer. A palavra de Deus diz que nós devemos buscar Ele enquanto é dia. A palavra de Deus fala que nós devemos entrar no nosso quarto, fechar a porta
falar com Deus em secreto. Porque aquele que te vê em secreto, querido, vai fazer grandes coisas nessa nação, vai fazer grandes coisas no nosso meio. Aqui Pedro e João tomam uma decisão: se colocar como igreja do Senhor e deixar que a presença de Deus se manifeste através dele. Nós vamos ver uma menina que foi levada cativa, quer dizer, escrava. Foi tirada dos seus pais, foi tirada da sua nação, do meio dos seus amigos. Não somente foi tirada, quem sabe ela assistiu ali os seus familiares sendo feridos, quem sabe até mortos. A Bíblia não fala isso, que está lá em 2 Reis 5, Naamã, história de Naamã. Mas era um período de guerra. A nação da Síria traz como escrava, como cativa, ali uma menina para servir ali na casa de Naamã. Nós vamos ver que essa menina, essa pessoa, esse ser humano, tinha todos os motivos para ter sentimentos ruins no seu coração, para ter mágoa, para ter rancor, para ter ódio, para ter sentimento de vingança, agir como o curso desse mundo, falar as mesmas coisas que esse mundo fala. Mas nós vamos ver que essa menina, ela se coloca numa posição de igreja, numa posição de cristã, numa posição de representante de Deus aqui na terra. Então ela manifesta o poder de Deus. Ela olha para aquele homem, quem sabe ele chega em casa, tira ali as vestes sujas de sangue. A Bíblia não fala isso, mas quem sabe até deram para ela lavar essas roupas. E ela olha e diz: opa, tem alguma coisa errada. Então ela vai descobrir que esse homem era leproso. E a lepra a princípio não tem cura naquela época. Então o coração dela é gerado compaixão, misericórdia. O olhar dela se torna o olhar de Deus, não mais para aquele homem que cometeu erros, atitudes terríveis, mas olha para aquele homem com um olhar de compaixão, de pessoa que está sofrendo, de pessoa que está machucada, pessoa que está enfrentando um momento difícil, de pessoa que precisa de Deus. Então ali, ela chama a esposa de Naamã e passa uma orientação, mostrando o caminho, mostrando que existe um Deus que pode mudar esse quadro ou aquela situação. E o nosso papel nos dias de hoje é nos espelhar nessa menina também, porque de repente estão enfrentando momentos difíceis, aonde pessoas viraram as costas, aonde patrões tiveram que dispensar, pessoas que estão hoje sofrendo porque estão desempregadas, quem sabe pensando: poxa vida, eu me doei para essa empresa, eu me doei para esse serviço, eu trabalhei tanto, eu vesti a camiseta, e agora eu sou um dos primeiros a ir para a rua. Daqui a pouco começa a gerar no coração o mesmo sentimento que o mundo está, que os demais estão. Sentimento de derrota, sentimento de fracasso, sentimento de raiva até mesmo. Mas nós vamos ver que essa menina, ela abriu mão dos seus sentimentos, porque ela sabia o papel que ela tinha.
de ser igreja do Senhor. Para que nós possamos entender que nesses dias nenhum sentimento do nosso coração venha falar mais alto que o nosso chamado de ser igreja do Senhor. Que nós viemos nos sujeitar a Deus, os nossos sentimentos, as nossas vontades, as nossas razões. E nos sujeitando a Deus, buscando a direção dEle, para que nós possamos, queridos, cumprir o nosso papel. Há muitos coxos nesses dias diante de você. Há muitas pessoas que foi colocado exatamente porque por ali você iria passar hoje. Há muitas pessoas que estão olhando para ti, esperando receber algo. Há pessoas muitas vezes na nossa casa olhando para nós, esperando receber algo, esperando receber uma palavra de ânimo, uma palavra que venha fortalecer, uma palavra que venha colocar para cima. Mas quem sabe essas pessoas têm olhado para nós nesses dias e têm escutado as mesmas coisas que a televisão está falando, que os jornais estão falando, que o vizinho está falando, que um parente está falando, que a tendência é só piorar, que a tendência nos próximos meses é a coisa ficar mais difícil ainda. Já estão se preparando para um momento mais difícil ainda. Nós como igreja, nós precisamos olhar para a Deus, olhar para o alto, porque é de lá que vai vir o nosso socorro, amém? É de lá que vai vir o nosso socorro, é de lá que vai vir o nosso auxílio, é de lá que vai vir a nossa ajuda. Que nós paramos de olhar para o lado, nós paramos de enxergar as situações com o nosso olhar humano, para que nós possamos colocar o nosso olhar em Cristo Jesus, para que nós possamos ser fortalecidos e cheio dele. Aqui João e Pedro vai dizer que, olha, nós não temos prata nem ouro, mas o que nós temos, para que nós possamos dar algo, nós precisamos ter. Que nós podemos oferecer algo, nós precisamos ter. Nós vamos ver que no livro de Lucas, no capítulo 15, vai falar a história de uma família, de um pai, de uma parábola de um pai com 2 filhos, que é o filho pródigo. Uma família de uma posição boa financeiramente, e um deles de repente chega para o pai e diz: pai, cansei dessa vida, cansei de ter limites, na realidade cansei de tudo, eu sei que eu tenho direito, então eu quero que tu reparte aí, me dê minha parte da herança, porque eu vou embora. E assim esse pai fez, deu a sua parte da herança, e esse jovem então se mudou de cidade, e um abismo foi chamando o outro abismo na vida desse jovem, até chegar num ponto que estava passando até mesmo fome. Conseguiu então o emprego de ajudante para cuidar dos porcos, colocar comida dos porcos. A fome era tão grande que ele olhava para a comida dos porcos e ele queria até mesmo comer, mas nem mesmo a comida dos porcos ele ganhou. Nem mesmo a comida que os porcos comiam ele ganhou. Nós vamos ver que em casa então ficou um mocinho, o filho bom, o filho que não era rebelde, o filho que decidiu ficar em casa com o pai.
Nós vamos ver quando esse filho, o rebelde, retorna para sua casa, ele reconhece que tudo que ele precisava era do pai. Porque aquilo que o pai tinha não era o suficiente para ele, porque o que ele precisava mesmo era do pai. Nós vamos ver que o mocinho, o filho bom, ficou em casa e ele tinha tudo que o pai tinha, e até mesmo a parte da herança dele. Então ali ele não estava passando fome, mas uma coisa ele também não tinha, que era a comunhão com o pai. Ambos aqui, nenhum dos dois tinha a comunhão com o pai. Tinha o benefício que o pai tinha. Puderam desfrutar de tudo que o pai tinha. Lá no versículo 31 vai dizer que o pai, falando para o filho bonzinho, disse: filho, tudo que eu tenho é teu. Assim como Jesus, quando morre na cruz, ele está dizendo: está consumado. Quer dizer, tudo que eu tenho agora também é de vocês. Poder, autoridade, amor. Tudo que eu conquistei na cruz não foi só por mim, agora é por vocês, a igreja do Senhor, é por nós. Tudo que eu tenho é de vocês. Nós vamos ver que o que faltava aqui nessa casa, nessa família, era ter a comunhão do pai. O que o pai mais queria era ter os filhos junto com ele, a comunhão junto com ele. O pai não se importou de repartir a herança, não se importou de dar a parte dele, quem sabe conquistada com sacrifícios, com batalha, com lutas. Ele não pensou duas vezes, ele repartiu a herança, porque o bem maior desse pai eram os filhos, e o bem maior desse pai, a alegria maior desse pai é a comunhão. Porque só houve festa ali quando o filho retorna e olha para o pai com um olhar diferente, não mais por aquilo que ele tem, não mais pelo seu dinheiro, não mais pelos aqueles benefícios dos seus bens, mas olhava para o pai agora com entendimento quem era o pai. O Senhor nessa manhã, Ele quer direcionar o nosso olhar, queridos. Que nós não viemos olhar para o Senhor somente naquilo que Ele tem para nos dar. Que nós não viemos buscar nele só os seus bens. Que nós não viemos nessa manhã buscar nele só soluções para nós. Só soluções para a nossa empresa, só soluções para a nossa área profissional, só soluções para nossas vidas. Porque essas soluções, amanhã ou depois, vai aparecer outras situações. Pessoa que muitas vezes ela precisa de uma cura, de uma enfermidade para não morrer. Então ela busca Deus com o interesse dos seus bens, que é a cura. Então essa pessoa ela é curada somente, mas ela não tem Deus como o Pai. Ela quis só os seus bens. Um ser humano ele vai durar no máximo 100 anos. Alguns quer dizer que esse milagre, esse bem que Deus o deu, vai ter um prazo de validade.
Mas quando nós temos Deus como nosso Pai, não vai ter prazo de validade. Nós nos tornaremos eternos. Pode vir a morte, como diz a palavra: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Quer dizer, eu tenho Deus agora como meu Pai. Não é somente pelos seus benefícios, porque daqui a pouco nós vamos ficar só desfrutando dos benefícios, assim como também o filho bonzinho ficou na casa do Senhor, só aproveitando os seus benefícios, mas não tinha comunhão com o Pai. E sem comunhão com o Pai, tu não vai ter o que os coxos estão necessitando nos dias de hoje. Sem a comunhão com o Pai, nós não teremos aquilo que as pessoas estão precisando nos dias de hoje. Sem a comunhão com o Pai, nós não nos tornaremos igreja de Deus como deve ser. Nós vamos estar doando coisas, auxiliando em coisas passageiras, mas nós não vamos fazer a diferença como igreja do Senhor, como o sal da terra. Podemos sim ser o sal, mas muitas vezes o sal dentro de um saleiro, ou dentro do saco fechado. O sal, ele precisa ser usado. Não adianta guardar sal. A igreja do Senhor, ela precisa se manifestar. Não adianta ser igreja do Senhor. Oramos para que Deus venha trabalhar na nossa nação. Mas o Senhor está convocando o seu exército. O Senhor está convocando a sua igreja. Eu quero te convidar a se colocar de em pé nessa manhã. Aleluias. Que nós possamos sair do nosso comodismo, sairmos um pouco do sofá, como se diz. É momento de guerra, é momento da peleia, é momento da oração, é no momento de tu ligar para um irmão, saber como é que ele está. É o momento de nós, como família, nos unirmos, um cuidar do outro, um fortalecer o outro, um animar o outro. É momento de nós colocar nas redes sociais palavra de poder, dizer que Jesus Cristo, Ele transforma mesmo, dizer que Jesus Cristo, Ele muda quadro e Ele reverte situação, dizer que a única saída é Jesus Cristo, dizer que não existe mais nenhum caminho, porque Ele é o único caminho. Nos colocar numa posição, estender as nossas mãos e fazer o milagre acontecer do poder de Cristo Jesus. Fecha os teus olhos nessa manhã. Aleluias. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Sonda o nosso coração agora, Senhor. Sonda nossas vidas. Senhor, tu sabe aonde está as nossas debilidades e as nossas fraquezas. Tu sabe quais são os nossos pensamentos. Tu sabes quais são as nossas vontades, quais são as nossas intenções, as nossas vontades, Senhor. Tu sabe até onde está o nosso limite. Tu sabe como é que nós estamos, Senhor, nessa manhã. Nós te pedimos, Senhor, tenha compaixão de nós, tenha misericórdia de nós como igreja. Senhor, olha para nós, Senhor, e nos ajuda. Ajuda-nos, Senhor, nessa manhã. Nos fortalece nessa manhã, Senhor.
Senhor, renova a nossa fé nessa manhã. Nos capacita nessa manhã, Senhor. Nos anima nessa manhã. Renova em nós o Teu Espírito. Renova em nós a Tua presença. Nos fortalece nessa manhã em Ti, Senhor. Direcione o nosso olhar para Ti nessa manhã. Senhor, guarda os nossos corações, guarda os nossos ouvidos. Guarda, Senhor, para que nós não viemos ouvir outras palavras que não venham ser a Tua, Senhor. Senhor, nós oramos, Pai, e te pedimos que a Tua mão, Senhor, venha estar estendida sobre todos nessa manhã. Senhor, socorrendo cada um na sua necessidade, na sua carência, Senhor. Nós oramos, Pai, pelas suas famílias, pelas suas casas. Alcança todos nessa manhã. Ajuda ali, fortalece aquele que está desanimado, aquele que está caído, aquele que está com sentimento de derrota. Coloca de em pé nessa manhã, Senhor. Nós oramos como igreja e colocamos diante de Ti, Pai, a situação que a nossa terra, que o nosso país, que o nosso planeta está vivendo, Senhor. Nós oramos, Pai, e te pedimos, vem, Senhor, com o Teu poder, a mudar esse quadro, reverter essa situação. Senhor, nós oramos, Pai, para que nós como igreja venha nos despertar, para que nós possamos olhar, Senhor, as pessoas com o Teu olhar, que nós viemos socorrer elas, Senhor, com a palavra que transforma, com a palavra de poder. Nos abastece nessa manhã com a Tua presença, Senhor. Nos abastece, Senhor, com aquilo que João e Pedro tinham ali, Senhor, que fez a mudança, que fez a transformação na vida daquele coxo. Nós oramos, Senhor, para que a Tua igreja venha ser reavivada nessa manhã, animada nessa manhã, despertada nessa manhã pelo Teu poder. Senhor, nos usa, Senhor. Nos usa, Senhor. Que ninguém passe despercebido diante de nós nesse dia. Para que ninguém na nossa casa, na nossa família, quem sabe vizinho, Senhor, ninguém passe despercebido, empregado, funcionário, patrão, que ninguém passe despercebido diante do nosso olhar, Senhor, mas para que nós possamos, Senhor, manifestar o Teu poder, manifestar a Tua presença. Senhor, coloque em nós espírito de ousadia. Senhor, coloque em nós, Pai, um coração, Pai, que entende que Tu está no controle de tudo, que Tu tem o poder para mudar todas as coisas, que Tu és o socorro presente, que Tu és tudo aquilo, Senhor, que nesses dias todos estão precisando. Então nós oramos, Pai, colocamos as nossas vidas diante de Ti, Pai, te pedindo, Senhor, fala conosco nesses dias. Continuas, Pai, nos despertando para a oração. Continua despertando a Tua igreja, Senhor, para guerrear. Despertando a Tua igreja, Senhor, não para ficar na quarentena em casa, Senhor, parado, mas que fique, Senhor, na sua casa guerreando, Pai, lutando, Pai, para que essa situação, Senhor, passe o mais rápido possível. Nós oramos, Pai, e abençoamos cada um que está aqui nessa manhã, abençoamos os irmãos que não estão aqui nessa manhã, que estão em casa. Nós abençoamos a todos, colocamos diante de Ti, Senhor, ali o Rafael, que perdeu ali a sua esposa, Senhor, a Marcele. Nós oramos como igreja, Senhor, e te pedimos, Senhor, a Tua mão sobre ele. Senhor, consola ali ele, Pai, o seu filho, Senhor, consola ali, Pai. Eles estão ali, quem sabe, enfrentando os piores dias da vida deles. Então nós te pedimos, vai tomando, Senhor, essa situação, vai confortando esse coração, o coração dos pais, da Marcele também, da família, Senhor. Vai confortando todos ali, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Nós oramos, Pai, colocamos tudo diante de Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Vamos aplaudir o Senhor. Louvado seja o santo nome do Senhor. A palavra, ela é um pouquinho forte, né? É um pouquinho, né? Mas o Senhor, Ele quer chamar a nossa atenção para esses dias difíceis. Precisa também nós tomar decisões mais sérias, né? Então por isso que nessa manhã o Senhor tem nos chamado, colocado no nosso coração essa palavra, para que a igreja do Senhor venha despertar.
e fazer a diferença nesses dias. Estaremos aqui hoje à noite às 16 horas e depois Foi o que eu disse? Às 18 horas e depois às 20 horas. Mas ninguém está convidado. Estará sendo passado pelo Face. E se você precisa, querido, de uma oração específica, pode falar conosco. Nosso telefone está sempre ligado também, tanto o meu como do pastor Antônio, também dos diáconos. Pode ligar para nós. Se você souber de alguém que está precisando de algum auxílio, está passando por alguma necessidade, querido, fale conosco, nos procure, né? Vamos fazer o possível aí para poder atendê-los. Tá bom, queridos? Senhor, nós oramos. Te pedimos, Senhor, esteja com cada um ao retornar para a sua casa. Tenha um domingo abençoado para cada um. Um momento abençoado na sua casa, na sua família. Nós oramos por essa semana que se inicia, que venha ser uma semana, Senhor, abençoada, que o Senhor venha conduzir ali, Senhor, todas as coisas nas nossas vidas. Nós oramos, Pai, por aquele que é empresário, te pedimos ali, dê sabedoria, prudência, Senhor, dê paz no coração para tomar as melhores decisões, esteja com eles. Nós oramos por aquele que é empregado, Senhor, coloca paz ali também no coração, para que eles possam também compreender os seus patrões, Senhor, nesse momento tão difícil. Então nós oramos, Pai, e abençoamos essa semana do teu povo e da tua igreja, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Eu ia falar para você cumprimentar o seu irmão, mas cumprimento assim meio de longe, né? Que Deus abençoe vocês aí, tenham um final de semana, uma semana abençoada, em o nome do Senhor Jesus.